Vamos lá. Para falar sobre vaginose, a gente tem que entender o que acontece, né? O que acontece naquela microbiota que é tão rica, né? Que faz parte ali da proteção da defesa ali da mulher. O que acontece? A gente tem, por algum motivo, a diminuição de lactobacilos e proliferação de bactérias facultativas. E aqui eu estou falando de bactérias que muitas vezes fazem parte da microbiota, como um Mobiluncus, um Atopóbio, até a Gardnerella, que faz parte da microbiota, que ela não veio por uma infecção, uma IST, por exemplo, mas que normalmente elas ficam em quantidade muito baixinha quando a gente pensa no todos, porque o lactobacillus fica lá em cima e ele em grande quantidade absorvendo todos os nutrientes, essas outras não conseguem ascender, não conseguem aumentar, então a gente tem uma microbiota equilibrada. Quando esse lactobacilo cai por algum motivo, então uso de antibiótico, alteração de imunidade, uso de algum creme específico, enfim, qualquer motivo. Ele caiu a quantidade, essas bactérias elas têm mais acesso a nutrientes e elas conseguem se multiplicar, causando os sintomas, tá? A causa mais comum de vaginites em geral é a vaginose, com certeza, principalmente no menacme, 15 e 44 anos. Acometem em torno de 24 a 37% das mulheres e 40% dos casos das queixas vaginais em geral vão ser o diagnóstico de vaginose. Quais os fatores de risco? O que pode estimular o desenvolvimento de uma vaginose bacteriana? Então, o uso do DIU, né? Ele por si só, independente se eu estou falando de um DIU hormonal ou de um DIU de cobre ou de prata, ele por si só, ele pode dar uma estimulada no surgimento de vaginoses. O uso de pessário, então aqueles pessários para correção de prolapso ou até mesmo o pessário para incompetência istmo-cervical, eles aumentam a chance porque eles alteram muito a microbiota, estimulam a secreção, então eles podem ajudar ali, favorecem a vaginose bacteriana. O cigarro, a gente tem que lembrar que o cigarro, ele é péssimo para a microbiota, ele é péssimo para os lactobacilos, ele diminui muito a parte nutritiva ali, né, os glicogênios e tudo mais para os lactobacilos, consequentemente, aquelas bactérias oportunistas, né, elas acabam ascendendo um pouquinho mais. O fio, com certeza, do DIU é um fator de risco, porque ele acaba fazendo aqueles pequenos biofilmes. A gente vai falar um pouquinho disso, ele é um fator de risco tanto para vaginose como para candidíase. Então, aquelas pacientes com vaginose de repetição, que você já fez vários tratamentos, já tratou a base dela, já melhorou a imunidade, e ainda assim ela continua, e ela tem o DIU, você pode tentar cortar o fio, ou até mesmo tirar, se a gente estiver falando de progesterona, para ver se isso melhora. Na grande maioria, responde, tá? Os biofilmes que eu falo é como se fosse uma camadinha protetora que a bactéria ou o fungo fazem, e aí a gente pode usar o antibiótico que for, o antifúngico que for, não consegue aderir. E aí o fio, ele acaba fazendo isso, tá? Duchas vaginais, então é uma coisa que eu vou falar que principalmente as pacientes que têm vaginose, candidíase ou até mesmo ito de repetição, elas acham que fazendo ducha, lavando por dentro, deixando limpinho, isso seria melhor ali, ela teria menor chance de ter uma vaginose, uma candidíase ou uma infecção urinária de repetição. Isso não é verdade, né? As duchas, elas tiram completamente a proteção, né? Elas tiram todos os lactobacilos que podem estar tentando ali sobreviver e aí atrapalhando mais do que ajudando, fazendo com que os micro-organismos facultativos consigam aumentar. Como que eu posso falar? Interação de microbiotas, feminina com feminina. Então, quando tem mulheres que têm relação sexual com o mesmo sexo, como tem mais contato
com microbiotas aumenta a chance de vaginose. E claro, múltiplos parceiro, porque vai estar em contato com vários tipos de micro-organismos, tá? Aqui, a título de curiosidade para vocês, né? Então, como que a gente tem aqui uma lâmina de um microbioma aí normal, com um pouquinho de lactobacilos, né? Então, os lactobacilos são esses aqui. E aí, como que é na vaginose bacteriana? Tendo aquela Klucel que a gente vê nos livros, né? E cadê os lactobacilos? Nada, ó. Nenhum desses tubinhos aqui que a gente brinca não vê praticamente na lâmina, né? Tem um grupo que gosta muito de microscopia, e eu gosto bastante também, que a gente consegue, assim, fazer a lâmina da paciente, já olhar no microscópio, já ver algumas coisas, isso já ajuda bastante. Vamos falar um pouquinho sobre sintomas, né? Então, é lógico que aquele sintoma clássico, ninguém vai ter dúvida, né? Então, quando você pega uma paciente que fala assim, nossa, eu tô com uma secreção com cheiro de peixe, você examina, tem aquela secreção importante, né? A gente não vai ter dúvida que está acontecendo uma vaginose bacteriana ali, né? Mas a gente tem que saber que 50% das pacientes vão estar assintomáticas, né? E aí a gente fica, nossa, mas e aí? A gente vai ter que tratar, não vai ter que tratar? Na grande maioria, se for uma vaginose bacteriana que só você enxerga com corrimento pouco, sem cheiro, na grande maioria, elas acabam se resolvendo sozinhas. A gente pode ajudar essa resolução espontânea com o uso de probióticos. Eu gosto muito, tá, de usar. Você pode usar polivitamínicos para estimular ali a imunidade dessa paciente. Então, muitas vezes a gente lança mão disso. Probiótico, eu acho que eu coloquei em algum lugar. Eu gosto de alguns que dá para a gente comprar em farmácia mesmo. Não tem, infelizmente, no sistema público, mas em farmácia a gente tem. Eu gosto do Probiatop. Ele tem tanto comprimido quanto sachê. Ele tem 4 tipos de lactobacilos e um bífido. Então é muito interessante. E veja, o pessoal fala assim, tem que ser probiótico vaginal. Não precisa. Na verdade, se você tiver essa possibilidade de fazer um probiótico vaginal, ok. Mas aqui no nosso país, só manipulado, tá? Você não vai conseguir em farmácia. Existe um na Europa, mas não temos no nosso país. Mas fazer um probiótico oral, ele já vai interferir diretamente na microbiota vaginal. A microbiota intestinal interfere diretamente na vagina. Então, como eu falei, dei um exemplo, né, do Probiatop, que eu gosto. Eu gosto do Prolive também, acho ele bastante interessante. Gosto do 20bi, tem 10, 20, 30bi. Eles são bastante interessantes também. Vou lembrando mais outros, eu vou falando para vocês. E como que assim, não tem protocolo, tá, gente? Até nos congressos, o pessoal fala, não tem um protocolo estabelecido para probiótico. Mas quando eu pego uma paciente que tem uma disbiose importante, então tem uma vaginose de repetição, uma candidíase de repetição, eu prefiro fazer um tratamento por 3 meses. Então, ela usa 1 por dia. O ideal, assim, também não tem um protocolo específico, na verdade, pode-se usar qualquer horário. Tem alguns locais que sugerem se usar à noite para ter uma resposta mais satisfatória, mas não tem nenhuma comprovação de que isso vai fazer diferença, tá? Então, o paciente usando já tá bom. Se por algum motivo vocês querem usar por mais de 3 meses, a sugestão é trocar o probiótico, tá? Porque o corpo passa a responder aquilo e ele vai ter um limite de conseguir que aquele probiótico estimule ali o aumento de lactobacilos, que é o que a gente quer. Então, se por algum motivo vocês precisarem manter por mais tempo, troquem a marca. Troquem de grupinho de lactobacilos para você ter um resultado melhor. Aí, cada 3 meses tem que estar mudando, tá bom? Bom,
Esse odor fétido, né, com odor amoniacal de peixe, né, por causa das aminas, né, das poliaminas que vão ser produzidas pelos anaeróbios, então é aquele cheiro da gardnerella que é bem típica, né. Tem piora na relação sexual e quando tem a menstruação. Não necessariamente a gente tem um corrimento presente, mas a gente tem o odor típico. E, eventualmente, você pode ter prurido, disúria ou dispareunia, tá? Então, normalmente, o conteúdo vaginal, ele não é aderente em parede, ele é bastante fluido, ele pode ser esbranquiçado, acinzentado, ele tem uma quantidade variável, pode ser muito ou pouca, é bem variável, tá? E na grande maioria, a não ser que eu tenha aí uma infecção mista, né? Mas na grande maioria não tem um processo inflamatório vulvar e vaginal importante, né? Eu não tenho aquela hiperemia, aquele edema que vai ter na candidíase, tá? Na vaginose, normalmente não tem, tá? Mas aí, existe alguma forma da gente ter certeza ou a gente sempre vai tratar empiricamente? Então, existe alguns critérios que podem ajudar. Então, o critério de Amisel é o critério clínico. Então, a gente vai avaliar o corrimento. A gente pode fazer o teste de amina. Eu sempre falo que o teste de amina é algo fácil de se ter, né? Se você tem uma demanda muito grande disso, né? Vale a pena, pega uma lâmina, põe a secreção ali da paciente, joga ali um KOH 10% e na hora vai sair um cheiro, vai empestear seu consultório inteiro, mas você não vai ter dúvida que é uma vaginose, tá? A Klucel pode aparecer em mais de 20% das lâminas, então se alguém tem uma experiência legal, tem um microscópio, o que é mais difícil, né? É bem utópico isso, eu sei, mas eventualmente, né? Você pode olhar ali, fazer uma lâmina e olhar no microscópio para ajudar ali no seu diagnóstico. Você pode fazer também as fitinhas de pH, que são bastante interessantes, práticas e que podem te ajudar aí, se você tem um pH maior ou igual a 4,7. Se você tem 3 desses critérios, vai fechar aí o diagnóstico de vaginose. Sensibilidade baixíssima, óbvio, especificidade de 94. Os critérios de Nugent, ou Nugent, né, que o pessoal fala é Nugent mesmo, ele é feito pelo laboratório, né, quando você pede uma análise de microbiota, né, pede uma análise de secreção vaginal, e aí eles vão te dar, eles têm alguns critérios e eles vão te dar um score. Então, quando ele tem até 3, ele vai falar que é uma microbiota normal, de 4 a 6, uma intermediária, de 7 a 10, é bem possível que seja uma vaginose bacteriana. Sensibilidade 70%, especificidade de 98%. Isso quem faz é o laboratório, não é a gente, tá bom? O que a gente tem de tratamento, gente? E aqui eu só quero chamar atenção para algumas coisinhas. De tempos em tempos, o CDC, ele faz uma atualização dos tratamentos, tá? Então, a última mudança ali de conduta, de ajuste de medicação foi feita em 2021, que eles publicaram uma cartilha, um guideline. Então, quem tiver curiosidade, entra lá e procura essas cartilhas. Depois, em 2023, eles fizeram publicações só no site, nada mudando. E esse ano, eles fizeram um book amarelo, que eles chamam, que é assim, doença e tratamento, doença e tratamento. Então, tá bem interessante, tá? Esse material. Quem tiver curiosidade. Lembrando que o CDC também tem um aplicativo, tá? Um aplicativo para celular, onde rapidamente você coloca, você põe lá que você é médico, porque eles também têm uma versão para paciente, e é bem interessante porque no site deles tem até uns guia para paciente, orientações para paciente. Então, de uma linguagem bem tranquila. Mas você pode baixar o aplicativo do CDC no seu celular, cadastrar como médico, e aí você coloca a doença e você vai ver lá qual que é a medicação que está sendo usado para aquele momento, né, para aquela doença. Então, é sempre interessante dar uma olhadinha, tá? Mas ainda assim, nós estamos usando para o tratamento de vaginose o
nosso tradicional metronidazol. No SUS tem de 250, então a gente usa 2 comprimidinhos de 12 em 12 horas por 7 dias. Metronidazol vaginal por 7 dias, também é indicado, ou clindamicina 2% por 7 dias. Como alternativas, a gente tem a clindamicina VO de 12 em 12 por 7 dias, óvulos uma vez ao dia por 3 dias, secnidazol dose única, trinidazol uma vez ao dia por 2 dias e o tinidazol VO uma vez ao dia por 5 dias, tá? Mas ainda a grande maioria você vai resolver com metronidazol, né, e eventualmente a Clinda. E aqui eu coloquei que saiu um manual bem bonitinho também, se alguém tiver vontade de olhar, o manual da MSD. Então, tem a versão também de paciente e a versão para profissionais de saúde. E aqui, utilizando como guia, como referência deles, o CDC que eu falei para vocês, de 2021. Então, vocês podem baixar, que é bem legal. E aí, eles colocam aqui o que é sugerido como tratamento, tá? Então, aqui os tratamentos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Uma pergunta que sempre me fazem, assim, né? E eu vou explicar mais ou menos para vocês o que se acredita, né? Então, doutora, será que a eficácia do metronidazol oral e do metronidazol vaginal é a mesma? E aí eu vou falar, na teoria, sim, é a mesma, tá, gente? Então, por exemplo, na gestante, a gente não usa metronidazol VO, né? Então, mais vaginal, eventualmente, você pode utilizar de forma bastante segura, tá? Então, em termos de eficácia, o que a literatura nos fala é que é igual, tá? A diferença, gente, que eu acho que vale daí individualizar para cada paciente e tal, é a aderência do tratamento, tá? Então, vale a pena você dividir essa decisão com a paciente. E aí, para você vai fazer o tratamento com creme ou oral? Creme eu não vou usar, esquece. Não, oral 2 vezes ao dia, não vou tomar. Então, dividir isso com a paciente, porque o mais importante aqui, gente, ela é usar pelos 7 dias. Por quê? Nós estamos observando aí, cada vez mais, uma resistência a esses micro-organismos também. E isso vocês já podem ver no dia a dia de vocês, né? Eventualmente, a gente tem que usar o metronidazol por mais tempo. Antigamente, a gente usava 5, 7 dias, resolvia, era uma belezinha. Hoje, a gente está tendo que usar 7 a 10 dias, porque a paciente está voltando de novo com uma recidiva ou que nem melhorou. Então, a gente já está observando isso. E muitas vezes é a própria falha ali do tratamento dela mesmo, o não usando às vezes de forma adequada. E aqui eu coloquei que eu estava falando para vocês, então essa aqui foi o guideline que foi publicado em 2021, e eles resumiram, na verdade, as próprias condutas deles, tá? Mas ele está bem objetivo, às vezes você quer uma procura rápida ali, não tá com a internet, então você ter baixado no seu celular ali para você dar uma olhadinha eventualmente em algum tratamento é uma boa ideia, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre aqueles casos mais chatos, né, mais difíceis de tratar. Então, o que a gente fala, que eu posso dividir com vocês de experiência sobre a vaginose recorrente, né? O que a gente tem não existe um tratamento padrão estabelecido, tá? Então, a gente não vai encontrar, use tantos dias, né? O antibiótico, ou use... A gente não vai ver isso. Mas o que é muito, muito claro, e toda a literatura fala, é a mudança de comportamento e o uso prolongado do tratamento escolhido. Então, o que é essa mudança de comportamento? É a forma de higienização, é a proteção na relação sexual, é a alimentação,
Principalmente tudo que a gente falou dos fatores de risco, né? Ducha vaginal, não utilizar, ficar atenta com o uso de antibióticos. Então, o que eu gosto de fazer nas pacientes com vaginose recorrentes? Além de fazer o tratamento por um tempo prolongado, às vezes eu uso de 10 a 14 dias, a depender dos casos, eu associo o probiótico, com certeza, tá? E associo também um polivitamínico. Eu sei que na maioria do Sistema Único de Saúde a gente tem uma dificuldade para polivitamínico, porque os polivitamínicos acabam ficando mais para as gestantes, e tá certo, tá certíssimo, não é essa discussão. Mas existem algumas marcas de polivitamínico, eu não tenho nenhuma ligação com indústria nenhuma, farmacêutica zero, tá? Bem que eu queria, mas não, tô brincando. Nenhuma ligação, mas existem alguns polivitamínicos que são muito bons e que não são tão caros, né? Então, porque a gente sempre, polivitamínico, eu vou falar do Centrum, que ele é muito caro, tem aquele Biofen, que ele é muito caro, mas tem o Lavitan, que é mais em conta, uma caixinha de 90 comprimidos, acho que o paciente tá pagando 23, 24 reais. E ele é ótimo, tá? Então, faz uma pesquisa ali na sua região, vê ali um polivitamínico para mulher, porque o polivitamínico para mulher vai ter um pouquinho mais de zinco, e o zinco para microbiota é muito interessante. E o ferro, vai ter um pouquinho mais de ferro, que a mulher precisa um pouquinho mais. Então, vale a pena utilizar. Por quanto tempo? Aí vai depender de cada paciente, eu uso no mínimo 3 meses, tá? E alguns estudos mostram aí, olha que legal, né? Essa informação é super legal para nós médicos que tratamos vaginose, né? Estudos mostram que após 3 meses de tratamento de uma vaginose, de 30% a 50% das mulheres vão ter um quadro novo. Ou seja, é algo muito comum, né? A grande maioria dessas mulheres vão ter uma dificuldade aí para restabelecer a microbiota inata. Então, é muito importante a gente ajudar isso a acontecer, né? Então, a gente utilizar aí um probiótico realmente vai favorecer. O porquê que isso tudo acontece? Porque o antibiótico prescrito não atingiu o biofilme, que eu estava explicando para vocês. As bactérias e os fungos também fazem isso. Eles conseguem fazer pequenos filmes mesmo, eles se cobrem, né? De uma forma que o antibiótico não consegue penetrar, ou quando a gente tem aí uma imunidade do paciente em desequilíbrio, né? Então, se o paciente usou muito corticoide, fez uma cirurgia recentemente, tem alguma doença de base imunossupressora, então, com certeza, isso vai favorecer a dificuldade ou a recidiva dessa patologia. Então, por isso que eu falo, vale a pena aí, eventualmente, a gente tá utilizando algo para melhorar a imunidade do hospedeiro, a imunidade do paciente, tá? E aí aqui, eu encontrei no próprio CDC falando, como sugestão, eles não falam que é um tratamento fechado, assim, que é um esquema fechado, mas eles sugerem algumas opções, tá? Então, se a paciente teve mais de 3 episódios no período aí de 6 meses, eles sugerem você fazer o metronidazol por 7 dias, depois você pode usar o ácido bórico de 600 miligramas uma vez ao dia por 21 dias, e depois você pode manter o metronidazol vaginal 2 vezes na semana por 16 semanas.